Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Fala, papito! Hoje eu quero te pedir uma coisa muito simples. Vamos começar pelo começo. Antes da pressa, antes da pauta, antes do corre, tem um colo. É ali que o mundo de uma criança se organiza. É no abraço, é no olhar, é no brincar, na palavra que é calma. Antes do cargo, tem um colo. Hoje, a gente se reúne para falar de um tema que pode mudar o rumo de qualquer país: a infância. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz por isso. Porque quando uma cidade escolhe a infância, ela escolhe a paz, a equidade e o futuro. Quando um pai escolhe estar, a casa respira. Quando a escola acolhe, o bairro floresce. E quando o Estado prioriza os primeiros anos de vida, a gente para de apagar incêndio para começar a plantar uma floresta. Educação infantil não é favor, é infraestrutura para o futuro. É no começo da vida que tudo se decide. Geração de vínculos, criação de oportunidades, formação do caráter. É por isso que hoje a mesa está montada entre vida real e política pública. A gente vai falar de creches que desenvolvem gente, de praças que convidam qualquer criança a brincar, de licença paternidade que muda a cultura, de redes que seguram famílias. Porque presença cura, mas presença também se organiza com lei, com gestão e com comunidade. Quando a gente junta a política pública, educação e presença, a conversa deixa de ser sobre governo e vira conversa de vida, vira conversa sobre legado. Então, senta com a gente nessa mesa hoje também, porque ela é sua. Abre o coração e as ideias. Esse episódio é um convite para transformar o país, começando do começo, do berço, da rua, da escola, de casa. Se a cidade cuida do começo, o começo cuida da cidade. Obrigado, Pedro e Luciana, por terem aceito o convite, por estarem aqui hoje no Fala Papito. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu estou, como falei aí no meio, não estava nem no texto, mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui, porque eu acredito demais no que a gente pode fazer pelas crianças, porque meu propósito de vida é transformar os pais para que as crianças sejam melhores formadas, e essas crianças moldem o futuro, melhorem o mundo. Muito obrigado para começar esse papo, porque eu quero aproveitar demais esse tempo. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar com você aqui, poder falar de paternidade, tanto do ponto de vista do Pedro pai, como também do Pedro deputado federal e relator da licença paternidade, de uma lei que o Brasil espera desde a Constituição de 88, para poder regulamentar a licença paternidade e também ampliar o prazo dessa licença. A gente vai falar sobre isso, Pedro. Bora falar, bora atualizar todo mundo de tudo que está acontecendo. Para mim, Deco, é uma alegria enorme estar participando do Fala Papito e ouvir você falar que quer melhorar a vida das famílias, quer melhorar a vida dessa paternidade, dessa parentalidade. É muito importante que a gente trabalhe pensando numa cidade feliz e saudável para as crianças. Então, é você melhorando as famílias e a gente, através da cidade, também melhorando esse vínculo familiar.
Se der tempo no final, eu quero apresentar meu projeto para vocês. E também agradecê-lo a você pela abertura, né, na Secretaria Executiva da Primeira Infância do Recife, que eu tenho, e dizer mais uma vez, contem comigo para o que precisarem, tá bom? Agora, deixa eu apresentar um pouquinho dos meus convidados. Primeiro eu vou falar de Pedro Campos, recifense de nascença, pernambucano de alma e coração, engenheiro, concursado e agora deputado federal. É um realista esperançoso que crê na política como instrumento de transformação. Mas, acima de qualquer cargo, ele é pai da Nina, de 10 meses, e sabe que esse papel dá ainda mais sentido à luta por uma educação que comece do berço para todos os brasileiros. E aí entra a licença paternidade também, né? Com certeza. E Nina é hoje a minha maior inspiração para tudo. E tudo que eu busco, né, fazer enquanto pai e garantir para Nina é o que a gente tem como espelho também para garantir para todas as crianças do Brasil. Eu acho que isso é o nosso desafio nesse país tão desigual. É o direito de Nina ser o direito de todas as crianças e a gente poder, assim, construir um Brasil mais justo e mais próspero. Perfeito. Assim, eu sabia que eu queria ser pai, mas me tornar pai também me fez me tornar uma pessoa muito melhor. Tanto é que eu mudei minha vida completamente depois da minha paternidade, né? Eu falo de, inclusive, profissional, né? Eu tinha uma carreira corporativa e eu largo tudo para poder gastar minha vida por um propósito. E eu não posso deixar que um pai que passe por mim e me veja com a minha filha não saiba que é possível viver o que eu vivo com ela e saiba também o tamanho do amor que eu sinto pela minha filha, sabe? Então, assim, pelo menos saber. Se ele vai querer fazer uso disso ou não, é outra coisa. Mas ele precisa saber disso. E aí é onde hoje é o que eu vivo todos os dias. Valeu, muito obrigado. E mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sei que até o E teu... você, assim como é, pai de menina também, Pai de né? menina, Aí é que a coisa fica ainda mais interessante, né? E eu brinco com isso, Pedro, porque eu sempre sonhei que eu seria pai de menino. E eu digo, graças a Deus que veio Maria. Graças a Deus que veio a menina, sabe? Seria maravilhoso também se fosse um menino, eu tenho certeza disso. Mas eu precisava dela. Coisa boa. Luciana, mãe do Gabriel, de 10 anos, e do Lucas, de 7. São 2 meninos totalmente diferentes no jeito, mas são iguais na paixão por brincar e explorar, que provavelmente herdaram da mãe, né? A Lucy diz amante dos parques, das praças, de viagens, de encontros. Ela leva essa visão pulsante do trabalho como secretária executiva da Primeira Infância do Recife. Por lá, lidera um plano que integra mais de 20 secretarias e mais de 250 ações. Tem vários propósitos esse projeto, esse plano, mas está à frente dele, coloca a infância no centro da cidade e estimula essa parentalidade, essa paternidade ativa como política pública. Muito obrigado pela sua presença também. Muito obrigada. É uma honra para a gente estar participando desse espaço, né? E poder conversar sobre aquilo que é tão caro para a Prefeitura do Recife. Quando a gente fala dos nossos filhos, a gente sempre diz que quer um mundo melhor para eles, né? E eu trabalho para ter um mundo melhor para os meus filhos, mas eu também trabalho para ter filhos melhores para o mundo. E aí, como é que a gente faz isso? Que bom que através do meu trabalho eu consigo proporcionar uma cidade melhor e que outras crianças, aquelas que mais precisam, tenham também a oportunidade que meus filhos têm. E aí, esse plano municipal da primeira infância, a gente tem um comitê intersetorial que trabalha com 32 áreas da prefeitura. A gente se encontra mensalmente para discutir pautas intersetoriais, todas as áreas da prefeitura. Vai desde a
CTTU, que é a empresa responsável pelo trânsito, a Enlurb, que é responsável pelas praças e parques, a Secretaria de Educação responsável pelas creches, pela política educacional. Então, a gente permeia por todas as áreas, né? Tantas outras, são 32, para falar de primeira infância, para ver como é que a gente pode cruzar as áreas, como é que o programa Mãe Coruja ele pode fazer um trabalho de qualificação profissional para as mães, mas também ele pode fazer uma atividade esportiva para as crianças. Como é que o Compás pode entrar dentro do Mãe Coruja? Segura pra gente que a gente vai perguntar sobre isso. Espera aí. Bora lá. Eu gosto de começar pelo começo, mas esse começo, em algum momento, pode não ter sido tão começo assim. E eu vou explicar por quê. Antes da política e antes de ter qualquer cargo, vocês são pai e mãe. Pedro, há menos de um ano. Lu, já há 10 anos. Né? Então, são momentos diferentes. E isso, de alguma forma, influencia o trabalho de vocês enquanto agente público, né? E aí, o que eu queria saber era, o que é que mudou na vida de vocês? Pessoalmente, se quiserem comentar, mas principalmente, profissionalmente, quando vocês já estavam na vida da política pública e chegam os filhos e vocês já trabalhavam com infância ou não sei se Pedro já tinha envolvimento com algum projeto da infância antes disso. E aí, eu quero saber, vamos lá, me conta aí. Da minha parte, o que vem antes é a paternidade do ponto de vista de importância, mas do ponto de vista cronológico, eu me tornei deputado antes de ser pai. E tem uma história engraçada em relação a isso, porque desde o momento que eu me coloquei à disposição para ser deputado, eu construí um conjunto de ideias que eu iria defender. E surgiu nessa discussão, através de mulheres que trabalhavam nessa construção, a questão da extensão da licença paternidade e também de uma licença parental compartilhada. Foi por isso que eu terminei entrando nesse debate. Antes mesmo de ser pai, eu fiz parte do grupo de trabalho da reforma, no caso da licença paternidade. E aí, uma das ações que nós fizemos foi discutir com o Supremo Tribunal Federal, que estava julgando uma ação sobre esse tema. E eu fui conversar com, então, o presidente do Supremo e presidente do CNJ, o ministro Barroso. E aí estava lá um monte de deputada, só tinha eu de deputado para falar, né? Eu disse, a responsabilidade é grande aqui, porque sou o único homem aqui para falar na mesa sobre licença paternidade, e deputadas experientes que estavam lá, e eu chegando agora, eu disse, o que é que eu vou falar para o presidente do STF aqui sobre licença paternidade? Aí eu disse, ministro Barroso, primeiro queria agradecer aqui a oportunidade, dizer que eu sou um homem recém-casado, amo muito a minha esposa, quero ter filhos e estou pensando se eu vou me mudar para o Japão ou para a Suécia para poder ter uma licença paternidade estendida. Aí ele riu, né? Aí disse, você está advogando em causa própria. Eu disse, não, calma. Aí depois eu brinquei. No começo eu não estava advogando em causa própria, não era pai ainda. Agora eu estou mesmo, né? Não deu para a Nina pegar a licença paternidade estendida, mas quem sabe no próximo filho ou filha a gente poder ter esse direito que não vai ser só meu, vai ser de todo o povo brasileiro de ter uma licença paternidade maior. Que massa. É isso. Eu acho que eu estou no serviço público há 18 anos, então, assim, eu comecei no governo do estado com o Eduardo Campos, né, o governador, e depois eu sempre fui muito de área meio, né, trabalhando no gabinete do prefeito Geraldo Júlio com a primeira-dama, e a primeira-dama, como ela não tem um cargo específico, ela recebe muito demandas de primeira infância. Então, há 11 anos, por exemplo, eu coordeno a Semana do Bebê do Recife. Desde que o Unicef ofertou a Semana do Bebê para a Prefeitura do Recife, eu estou à frente dessa estratégia. E sempre fui muito sensível à causa de primeira infância. Então, depois que eu fui mãe, né, eu sinto muito as dores e as felicidades da maternidade, né? A gente não pode romantizar, mas a gente começa a ser muito mais sensível e muito mais, ter muito mais empatia com as outras pessoas. A gente sabe da sobrecarga da maternidade, da paternidade, e isso fica muito mais fluido para a gente entender quais são os interesses de causa própria e o que é que a gente quer para as outras pessoas enquanto política pública. Então, do jeito que vocês estão falando aí, antes de qualquer cargo, precisa vir o colo, né? Precisa vir o cuidado, o afeto, o vínculo.
É engraçado, né, que o filho, ele redefine muitas coisas na vida da gente, né? Garanto que quando a Nina chegou, as prioridades são todas revisadas, né? E aí a gente precisa pensar também, e aí enquanto vocês, pessoas que estão na política pública, e as minhas pautas, né? O que eu defendo também sofrem essa influência aí, e como eu posso fazer para ajudar, né? Então, assim, quanto mais pessoas, a gente conversa assim, cara, é muito... Como é que alguém vai falar de paternidade se não é pai? É mais complicado, é bem mais difícil, né? Com certeza, não só a prioridade das pautas em si, mas a propriedade para defender e para poder falar. É diferente eu estar lá defendendo licença paternidade sem ter essa visão e essa experiência, e depois de ter Nina e de sentir, né, a importância que tem ali a presença do pai, tanto para a questão do cuidado com a filha. Eu até brinco dizendo que tem muito homem que não quer ampliar a licença paternidade porque quer voltar para o trabalho para descansar. Porque em casa tem mais trabalho do que no seu próprio trabalho. E também a questão dessa questão emocional do pai e da mãe, que é muito importante. Como o Lu disse aqui, não tem como você romantizar aquele momento ali dos primeiros dias, porque é desafiador, é pouco sono, é muito choro, é muita troca de fralda, é muita coisa ali que precisa estar todo mundo fortalecido com essa rede de apoio que começa dentro de casa, começa exatamente, até porque o pai e a mãe não são rede de apoio, né? São os dois responsáveis ali, mas que começa esse apoio à criança a partir dos dois. Então, isso é muito importante, e ter essa experiência e ter sentido isso, não só rearruma as prioridades, mas também dá mais força no que a gente fala e no que a gente faz e no que a gente defende, e força não só para fora, mas força para dentro também, da gente ter mais ânimo, né, e mais força de vontade para poder conseguir avançar com esses assuntos de primeira infância e da infância de maneira E aí geral. até porque, termina fazendo mais sentido, né? Então você consegue encontrar mais, quando você fala mais força, mais ânimo, cara, eu consigo hoje ver e entender a necessidade disso, porque isso é importante. E isso é legal. Então, parabéns aí a vocês pela dedicação, né, já há tanto tempo na primeira infância. E mesmo antes de ser pai, Pedro, por já entender que era importante, mesmo sem saber o que seria aquilo enquanto pai, né? Mas enquanto filho, com certeza você sabe a importância da paternidade. Com certeza. Eu vou puxar um pouquinho já para a gente falar sobre educação e como ela é priorizada no Brasil, tá? No Brasil e em Recife também. Pedro, tu defendes assim, a prioridade absoluta da educação infantil de 0 a 6 anos, né? Que é a idade da primeira infância, né? Assim, né? De 0 a 6 anos. Como transformar isso em política pública concreta que chegue na ponta, especialmente para quem mais precisa? Quando a gente sabe que classe C, D, E corresponde a mais de 70% da população, quase 180 milhões de pessoas, e que precisam muito, e que tem jornada dupla, tripla, etc. Cara, como é que é hoje o trabalho que vocês fazem lá? Isso é uma mudança cultural que a gente está vivendo, é importante que seja dito. Até porque no Brasil ainda não é obrigatório para as famílias matricularem os seus filhos em creche, em pré-escola. Isso não é obrigatório para as famílias. Qual é a mudança cultural que a gente quer promover? Que seja obrigatório para o Estado oferecer, né? A não obrigação da família não pode ser a não obrigação do município, no caso do município, de ofertar a creche e a pré-escola para as famílias. E a gente ainda tem um desafio muito grande em relação a isso. O que é que a gente está fazendo de maneira concreta? Nós estamos construindo o novo Plano Nacional da Educação, que é um plano de 10 anos, que nesse plano vai estar lá uma meta clara. Se tiver uma mãe querendo uma vaga de creche ou de pré-escola, essa vaga tem que ser ofertada. Você tem que garantir aquela vaga dentro desse prazo de 10 anos, vai ter as metas ao longo do caminho. E a outra coisa que precisa ser feita do ponto de vista prático, e aqui eu vou dar o exemplo da cidade do Recife, eu sou suspeito para falar da cidade do Recife também, né? Porque além de deputado, eu sou irmão do prefeito de João. Mas o que é que João fez, por exemplo, aqui no Recife, além de ter dobrado as vagas de creche? Ele criou a fila que não existia. Então existia uma fila que não acontecia na prática, porque imagina que as matrículas, elas paravam na última vaga.
Então dizia assim, tem 7.000 vagas de creche, 7.000 crianças se matriculavam, a 7.001 que chegava, qual era a resposta que ela recebia? Não tem vaga. E ninguém pegava o nome dela, onde ela morava, quem era a mãe dela, para saber quantas pessoas queriam vaga e não tinham. Então, do ponto de vista prático, você tem que criar a fila para você saber o tamanho da necessidade, para você saber o tamanho da demanda, para você poder fazer o investimento e garantir a creche para todo mundo. Dizendo que não é obrigatório para as famílias podem sim, nessa fase da primeira infância, elas podem sim ter aquelas crianças em casa, se tiver como ter aquele cuidado, mas tem que ser obrigatório para o Estado oferecer. Quem quiser creche tem que ter vaga de creche, quem quiser vaga em pré-escola tem que ter vaga em pré-escola. Então, qual é o principal, se tu fosse definir esse plano de educação que nos próximos 10 anos, qual é o grande objetivo dele? O grande objetivo dele, ele tem Principal. 18 metas, mas do ponto de vista da infância, para a creche e para a pré-escola. Pré-escola, você universalizar o acesso, colocar todas as crianças, porque se vê ali que é importante esse momento da pré-escola. E para a creche é dizer o seguinte, para todas as mães, para todos os pais que quiserem uma vaga de creche, tem que ter essa vaga de creche. Então, isso vai impor, né, para os municípios, primeiro, criarem essas filas de espera para saber qual é o tamanho da demanda e, nesse prazo de 10 anos, para que eles possam realmente atender e a gente não ter mais fila de espera, a gente ter vaga de creche para atender toda a demanda da sociedade. Isso dentro da educação pública. É lógico que também a educação privada, que é complementar, no caso do Brasil, também vai estar ofertando vaga para quem quiser vaga na educação privada, mas no público tem que garantir. Se tem uma mãe querendo, se tem um pai querendo, se tem uma criança esperando, ela tem que ter a vaga de creche, mesmo não sendo obrigatório para os pais colocarem ela numa creche. Perfeito. Super importante isso por uma questão de funcional, né? Porque os pais precisam trabalhar, precisam ter onde deixar os filhos, nem sempre tem condição de pagar por isso e o Estado tem essa missão. Tem essa missão e uma coisa que eu acho que é importante colocar também, Deco, tem que entregar com qualidade. Isso vai ser outro grande desafio, lá tem meta em relação a isso, até porque tem estudo do Banco Mundial, por exemplo, que mostra que uma creche de má qualidade, uma pré-escola de má qualidade, ela pode ser pior para o desenvolvimento da criança do que não estar na creche e na pré-escola. A depender, óbvio que a comparação de qual é o cuidado que essa criança tem em casa, se você deixar a criança sozinha em casa, é melhor ela estar na creche sendo cuidada. Mas se você tem uma condição de cuidado em casa que é boa e uma creche ruim, pode ser pior para a criança ir para a creche. Então, tem estudo que mostra isso. Nas outras etapas da educação, é sempre melhor estar na escola. Então, assim, essas outras coisas que se discutem de homeschooling, de um monte de coisa, em geral se mostra que é melhor estar na escola, mas no ponto de vista de creche, tem que garantir uma boa qualidade para poder dizer, vale a pena estar na creche. E se a família tem condição e condição que eu digo, não só condição econômica, mas a mulher vai ficar em casa cuidando, ou o pai vai ficar em casa cuidando, tem uma vizinha, tem uma mãe, tem alguém que pode cuidar e que cuida bem, e tudo bem, não tem problema nenhum naqueles primeiros anos aquela criança está em casa, sendo cuidada em casa. Agora, se tiver desejo de ir para a creche, tem que garantir uma creche de boa qualidade e uma vaga. Uma vez, e acho que conversa muito com o que está falando, eu ouvi uma matéria, eu acho que foi uma matéria, e ela falava assim, que a creche hoje no Brasil, ela meio que é como se fosse um armário para guardar uma criança. Tipo, vai, bota lá e vai. Não tem muito, não se trabalha muito. Ouvindo vocês, eu já começo a mudar a minha forma de pensar. Claro, talvez a gente não esteja ainda no estágio que a gente quer chegar, mas a gente já está fazendo muita coisa, né? Porque eu entendo que a creche, e minha mãe já foi da creche aqui da Prefeitura do Recife, ela não pode ser esse lugar onde se guarda criança, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Mas ele precisa ser um lugar que desenvolve as crianças, exatamente, desenvolve gente e cria seres humanos melhores, né? Ajuda nessa fase tão importante que são os primeiros anos. Exatamente. Pegando esses dois ganchos, né? A creche, ela começou sendo da assistência social, quando a gente vai lá para trás, né, na história. Então, a primeira vaga de creche aqui em Recife foi em 1981. E 40 anos depois, a gente tinha 6.439 vagas. Hoje, a gente tem mais de 16 mil vagas. E a gente está falando de vagas, como o nosso deputado aqui falou, todos com 5 refeições, acompanhadas por nutricionista, refeições preparadas com qualidade nutricional, né?
para, além de tudo, garantir essa segurança alimentar e essa história de creche ser alojamento, né, de criança, e muitas vezes leva para a questão dos pais poderem trabalhar e ter mais essa liberdade de tempo. A gente desconstrói quando a gente coloca que a creche é um local também de desenvolvimento, também não, principalmente de desenvolvimento infantil. É o local onde a criança tem um desenvolvimento integral e integrado. A gente está falando de creches com 5 refeições, 100% das vagas de creche tem as 5 refeições. Tem tempo integral, né? Uniforme, lavanderia, então a gente garante, inclusive, a higiene pessoal dessas crianças. Sempre trabalhando a parentalidade também com as famílias, então a gente coloca para que essa família ela seja ativa no processo da creche, que trabalhe junto, que é um fator super importante. E essa questão do crescimento da quantidade de vagas de creche, Recife foi responsável por 40% das vagas de creche construídas nessa última gestão, 40% de todas as capitais do Brasil. Então, assim, é um passo muito largo que a gente está dando para garantir que essas famílias tenham essa possibilidade de colocar a criança em creche e, principalmente, que essa criança ela tenha oportunidade de estar desenvolvendo, de estar sendo estimulada com todos os conceitos certos, com toda a metodologia certas, com profissionais adequados para isso. E profissionais da educação, né? Que hoje as creches são da educação, professores que estão lá presentes naquele momento para fazer o desenvolvimento infantil também. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas creche, a palavra creche, ela vem do francês e é manjedoura, é o lugar onde nasceu Jesus, né? Sabia não. Creche é isso. Então, lógico que creche nasce numa visão de cuidado, né? Claro. Numa visão ali de cuidar, de você ter um lugar para acolher aquelas crianças, mas com o passar do tempo, e principalmente com essa visão de que o desenvolvimento infantil e a primeira infância é muito importante na questão das conexões, na plasticidade cerebral e tudo isso, se viu que não adiantava você só estar cuidando da criança, você tem que ter uma visão também de desenvolvimento, de estímulo, de dar oportunidades, para que você garanta que aquele lugar, e tem muitos estudos que foram feitos comparando uma questão que era o seguinte, eram os orfanatos, né? Porque você tinha os lugares de cuidado, você tinha os orfanatos onde você tem uma internação 24 horas de uma criança ali e tal, numa situação. E tem muito estudo mostrando que os orfanatos têm uma dificuldade muito grande do desenvolvimento infantil, assim, são muito prejudiciais para o desenvolvimento infantil. E tinha esse cuidado da creche, né? Não ser o paralelo com o orfanato. Então, essa coisa, por exemplo, que às vezes se fala, não, vamos fazer creche de 18 horas, vamos fazer creche o dia inteiro. Tem coisa que tem que dizer, calma lá, minha gente, porque tem que ter o espaço da creche, tem que garantir para as mães, mas a criança precisa estar em casa também, precisa estar com a família também, precisa ter esse desenvolvimento integrado e essa psicologia e o desenvolvimento dessa psicologia infantil viu que era importante você transformar aquilo num equipamento de educação e não apenas num equipamento de cuidado. Exatamente. E fazendo um Perfeito. adendo à questão da fila de creche, que Pedro falou muito bem, né, que foi construído na nossa gestão João Campos, a fila de creche hoje ela é um processo totalmente transparente. É um sistema que tem critérios, então, principalmente de vulnerabilidade, tem uma pontuação, né, para colocar a criança à frente, ou seja, quem mais precisa é quem vai ter mais rápido essa garantia de vaga de creche, e ele é totalmente transparente. Então, através do Conecta Recife, tem a Caderneta da Criança do Recife, que é um projeto super inovador, né? A primeira cidade do Brasil que tem a Caderneta da Criança em formato digital, e tem o Jornada do Estudante. Então, o responsável pela criança que inscreveu na fila de creche, ele consegue ver exatamente a posição que está e vai acompanhando à medida que essa fila vai andando de forma totalmente transparente. Isso foi dialogado com o Ministério Público, então a gente tem assim um respaldo de muita transparência com a sociedade, para que todo mundo saiba exatamente quando é que vai conseguir entrar na creche. Então, hoje, assim, é pouco provável que alguém não saiba nenhuma informação sobre a creche. Não tem creche para o meu filho. Não. Tem, Exatamente, ou sabe? tem em outro lugar, ou você está na fila na espera aqui porque você quer mais perto de casa. Esse tipo de Sabe coisa. qual é a sua posição, Tá. e aí isso acaba muito com aquela questão que já é muito popularizada de furar fila, de Uhum.
de você poder, porque você sabe exatamente qual é a posição sua das outras crianças e aí não tem ninguém que passe na frente de ninguém. Melhor. Perfeito, isso. Aí, Lu, deixa eu te perguntar. No Recife existe um plano municipal da primeira infância. E ele tem metas definidas já até 2030. Isso. Ele é um plano de 10 anos, é alguma coisa assim? Isso, é um Ele plano foi decenal. decenal, Ele assim. foi sancionado em dezembro de 2020. Uhum. Então, até dezembro de 2030, a gente tem 256 ações que estão sendo construídas. A gente tem 5 eixos e é acompanhado por todas as secretarias da prefeitura para que a gente consiga realmente dar execução em todas as ações. Um plano decenal, então, ele foi construído em uma gestão, ele foi construído na gestão Geraldo Júlio, né, foi sancionado por Geraldo Júlio, ele já passou pela primeira gestão João Campos, ele está na segunda gestão João Campos e, obrigatoriamente, ele já vai entrar na terceira gestão. Então, a gente diz que é um plano da cidade, ele é um plano que ultrapassa, permeia por 4 gestões. E o melhor disso é a sociedade, ela cria pertencimento. Então, independente de política, independente de qual será a gestão, é um plano que é da cidade e que a cidade abraçou. Então, nunca vai deixar de existir. Provavelmente em 2030 a gente já vai estar fazendo um novo plano e a cidade não vai querer deixar de ter essa política. Essas metas, elas devem ser metas, assim, factíveis e, assim, factíveis no sentido de que elas sejam metrificadas e tangíveis para que você possa saber se você atingiu ou não, né? Executíveis. Exatamente. Tá. Mas é super importante e eu tenho certeza que está acontecendo é que, apesar de ser algo... Vou dar um exemplo. Construir X creches. Mas o que eu falo é que não é somente construir a creche. É a questão da qualidade, do vínculo, do afeto, do cuidado. Tudo isso faz parte de Das todas as metas, ações. inclusive. E Existe gente meta sobre isso? Tem meta sobre isso. A gente coloca meta sobre formações de parentalidade, formações para profissionais intersetoriais, da educação, da saúde, da assistência. Então, a gente tem metas para trabalhar essa qualidade do serviço, e não dar check no serviço porque ele foi entregue, né? Ele tem que ser entregue com qualidade. Isso está dentro das metas. Afinal, educação infantil não é favor, né? A gente comentou até no começo. É planejamento para o futuro, né? É pensar hoje o amanhã. Exatamente. A infância, na verdade, ela é o futuro e ela é o presente, né? Então, a gente não pode esquecer que o impacto ele é de imediato, mas que a gente também trabalha por pessoas e mundos melhores. Perfeito. Tu comentaste já que o teu projeto, por exemplo, já passou por várias gestões, mas que foram seguindo uma linha, talvez, de governos próximos, vamos dizer assim. Sim. Quando a gente pensa em educação infantil, aí acho que Pedro pode falar melhor pelo ambiente que ele vive. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas entendam que a educação infantil ela precisa ser tratada como uma política de Estado e não de governo, e não de partido? Acho que tem alguns desafios em relação a isso. Acho que o primeiro é essa coisa do planejamento de longo prazo, que é importante. Eu falei aqui, o Plano Nacional de Educação vai apontar para metas da educação infantil, como o plano anterior apontava, o novo plano vai apontar também, e essa percepção de que é importante. Eu acho que hoje é um tema que tem mais convergência do que divergência, também é preciso ser dito. A gente vive num Brasil que às vezes tem muita dificuldade de se entender, de falar a mesma língua e tal, mas nessa pauta da primeira infância, nessa pauta da garantia das vagas de creche, da garantia de uma educação de qualidade desde a primeira infância, de que isso deve ser um direito das famílias, não necessariamente um dever, eu acho que existe uma convergência boa, né? E o que é que a gente precisa fazer? Transformar essa convergência, primeiro em compromissos, como um Plano Nacional de Educação, e depois em resultado prático. Então, tirar do discurso, do papel e colocar na prática. Então, é pegar da consciência, que eu acho que já está bem informada, primeiro colocar no papel como um pacto, um plano, uma ação, e depois o mais desafiador é tirar do papel e transformar em realidade. Eu acho que esse é o passo que a gente tem tido mais dificuldade nessa pauta. A gente vê gente de todo o espectro político, esquerda, direita, falando em ampliar a vaga de creche, em fazer, mas muitas vezes a dificuldade é em fazer, é em conseguir tirar do papel. Eu acho que hoje o Brasil tem dificuldade nisso. No resto, graças a Deus e graças a muito diálogo, tem muita convergência. Então, mas o que tu está me dizendo é que hoje
apesar das divergências partidárias, independente de posição, hoje vocês conseguem conversar mais sobre temas que são do Brasil e que não são dos partidos. E a infância, a educação, a licença paternidade são exemplos Exatamente. disso. Eu vou dar um exemplo aqui. O Congresso Nacional aprovou um marco da primeira infância, aprovou uma lei do direito de brincar, né? Uma série de Recentemente, ações né? importantes, recentes, que foram aprovadas. A maior parte delas são aprovadas por unanimidade. Então, no diálogo, na discussão, a gente tem tido muita convergência. Tem dificuldade na execução disso, às vezes a gente tem alguma dificuldade. Eu vou dar um exemplo assim de uma coisa que era difícil ter convergência e a gente conseguiu, que não tem relação direta com primeira infância, no caso da lei nossa, mas a proibição de celular em escola. Né? Proibição de celular em escola era algo que era difícil, porque tinha algumas questões em relação a liberdades individuais e tudo mais, que se questionava você não permitir celular em escola, mas mesmo assim conseguimos aprovar com ampla maioria a proibição de celular de escola. E outra coisa que a gente aprovou também, que tinha polêmica, mas foi aprovado por unanimidade, foi também a proibição de rede social para crianças até 12 anos. Então, isso também entrou num projeto que foi aprovado recentemente, que tem outras coisas no projeto, mas uma delas é o seguinte: se você tem menos de 12 anos, o seu lugar não é na rede social. Talvez seja brincando na rua, talvez seja dentro da escola, em casa, dormindo na sua cama se for de noite, mas na rede social não é seu lugar, não chegou o seu tempo ainda, não é sua idade ainda de estar na rede social. Tem coisas muito melhores para você fazer do que estar na rede social se você tem 12 ou menos anos. Aí entra a questão da educação parental. Isso não é... A criança não sabe, porque ela quer. Ela tem, o meu amigo tem, né? Todo mundo usa, porque eu não uso. Então, aí cabe a gente, né, enquanto pais e mães, fazer com que os nossos filhos entendam a diferença. Só para tu entender, meu Pedro, é que tu vai perceber quando a Nina for crescendo que vão vindo as coisas. Por enquanto, ela ainda nem se interessa. Ela só quer pegar celular para morder, por enquanto. E a gente não deixa não, porque celular, além de tudo, é sujo. Mas vê que coisa engraçada. Vê, outro dia a Maria chegou para mim e fez: pai, falta quanto tempo para eu ser adolescente? E ela tem 5 anos, né? Eu disse: filha, não pergunta isso para mim não, que tu sabe que hoje eu vou começar a chorar aqui. Aí, porque eu não quero que você cresça, eu quero que você fique do seu tamanho. Ela fez: mas eu preciso crescer, pai. Aí eu já, preocupado, né? O que é que ela quer? Porque ela quer crescer. Aí eu sempre inverto a pergunta com Maria. Eu sempre pergunto para ela, porque eu entendo o que é que ela quer saber daquela pergunta, não sei o quê. Eu disse: filha, mas por que você quer virar adolescente? Aí ela: porque um dia você e a mamãe disseram que eu só ia ganhar um celular quando eu virasse adolescente. Aí eu disse: ainda bem que era isso. Mas é engraçado. E tem essa demanda, e tem uma coisa assim que não é só a lei, é a cultura. Né? Parte do que a gente faz, e o trabalho de legislador é importante, porque parte do que a gente faz é lei e parte do que a gente faz é pautar o debate da sociedade. Então, o que a gente bota ali no papel, se vai ser cumprido ou não, depende muito daquela história, né? Se a lei vai pegar, né? Pegou, não pegou. Depende muito de uma mudança na sociedade. Eu vou dar alguns exemplos assim, de lei que pegaram muito. Então, toda a política anti-tabagismo, de proibir fumar em local fechado, de tudo isso, isso gerou uma mudança na sociedade muito grande. A gente espera que essas legislações que nós estamos colocando em relação a não ter celular na escola, a adolescente não tá, no caso criança, não está entrando em rede social, que isso possa gerar uma mudança na cultura, porque no final das contas, quem vai garantir isso são os pais, são as mães, são as famílias, não é uma lei que vai impedir que um menino de 6, 7, 8 anos entre no Instagram, mas a lei pode ajudar para que a gente possa dar esse empurrão nas famílias e também cobrar a responsabilidade das plataformas. Porque uma coisa importante que está lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade de cuidar das crianças e do adolescente não é só da própria criança nem só do pai, é da sociedade, é da comunidade, é do Estado, é um esforço conjunto, todo mundo tem que ser responsável. Isso está lá escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as plataformas também têm que ter esse cuidado com as crianças. Tela é um debate muito grande e muito rico, né? A gente iria se perder aqui se fosse focar só em tela. Eu também já passei por uma situação dessa com um dos meus filhos, quando eu fui trocar de aparelho celular.
Ele disse, mamãe, o velho pode ser meu? Eu disse, pode, filho, eu vou deixar guardado e com 18 anos você pega. Ele, eu tenho celular! Aí saiu dizendo a todo mundo e até hoje ele comemora. Ele tem 7 anos, então ele vai esperar um pouquinho para ter esse celular em mãos. Provavelmente ele ainda não vai Mas ele já funcionar. tem, essa estratégia é boa, viu? É, não, o celular você já tem, filho. Tá guardado ali naquela gaveta 18 e anos tal. você pega. já você pega. Mas, na verdade, eu li uma frase recentemente que a tela, ela sequestra pessoas. E isso é muito forte, porque a gente também é espelho, né, para as crianças. E a gente vive colado em tela, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar muito para dar exemplos, bons exemplos, né? Eu acho que as boas práticas, elas têm que ser espalhadas. Então, é um convite até que a gente faz para as famílias se desligarem um pouquinho das telas quando tiverem com seus filhos e deixa um pouquinho de lado. Você não já passa o dia colado, agora você está com seu filho. Se dedique só a ele, né? Deixa o celular guardado mesmo, não é perto de vocês sem você mexer, não. Mas deixa guardado, vai curtir esse seu filho, essa sua filha e viver o momento de forma mais intensa. Eu caí na real em relação a isso outro dia que eu tava com Mariá e aí eu peguei o celular pra ver alguma coisa. Ela fez, pai, por favor, guarda o celular. Tá vendo? Eles Então, nesse ensinam caso, muito. nesse caso já tá ao contrário. As crianças já estão não. ensinando os pais o risco de estar nas telas aí, ó. Eu vou trazer um exemplo, que aí conversa inclusive com vocês. Eu levei ela para o parque aqui do Poço da Panela, para andar de bicicleta. E eu tava nas vésperas de lançar um projeto, encontrei um pessoal lá, não sei o quê, e eu fiquei de longe vendo ela andar de bicicleta, mas eu passei, eu acho que 80% do tempo no celular. Mas foi muito bom. Ela brincou, se divertiu, ela fez as coisas todas, encontrou uma amiga. Ela chegou em casa, aí a Aline, minha esposa, fez, e aí, Má, como foi no parque? Foi bom? Ela fez, foi muito bom. Quer dizer, não foi tão bom. O papai passou muito tempo no celular. Veja aí, A veja, percepção. eu não precisava estar brincando com ela, mas ela queria que eu estivesse prestando atenção nela. É porque Né? a gente faz muito esforço para dar os melhores presentes e os melhores brinquedos para as crianças, né? Mas o que a criança precisa é da presença. Exato. Quantas vezes a gente se deparou com entregar um presente e a criança gosta mais da caixa, da embalagem, né? Porque a criança, ela não está interessada no melhor brinquedo, na melhor estrutura que a gente vai dar. Ela quer que os adultos estejam presentes, que olhem no olho, que tenha esse afeto, que diga eu te amo. Às vezes é tão difícil a gente falar eu te amo olhando no olho, né, de uma criança. E é o que vai dar um embasamento para muita autonomia, inclusive da vida adulta. E tem uma coisa assim do exemplo que é muito importante. Eu fico vendo isso lá no Legislativo, vez ou outra eu me pego discutindo isso. Aí tem, por exemplo, essa discussão da questão ambiental, né? Que a gente quer que todas as nossas crianças tenham uma consciência ambiental. Daqui a pouco é tudo pequena Greta, aquela menina lá que gosta de ser, de fazer essa pauta ambientalista. Aí o pessoal vem com a tese que é o seguinte, não, vamos colocar educação ambiental no currículo da escola. Eu disse, veja bem, como é que você vai botar educação ambiental no currículo de uma escola que não tem uma árvore, que não tem um espaço verde, né, que não tem água, não tem um banheiro? A primeira coisa para a gente poder dar uma aula de educação ambiental, vamos mostrar para as crianças que o esgoto dessa escola aqui está sendo tratado, que elas têm um banheiro, vamos mostrar que a água chega aqui também tratada, vamos ter uma área verde, um espaço. Aí eu, por exemplo, sou coautor de um projeto de lei nesse sentido, de a gente poder garantir essa educação ambiental, não como uma matéria, botar os meninos dentro da sala de aula e dizer, ó, vamos ensinar hoje a educação ambiental, mas como algo de exemplo dentro das escolas. E a mesma coisa, essa coisa de tela e de tudo mais, o exemplo é muito importante. Essa falta de interatividade que a gente tem com a natureza, né? O quanto a gente está ficando distante do elemento principal que a gente tem na vida, que é a natureza. A gente, no Centro de Referência da Primeira Infância, se depara com várias crianças que não têm equilíbrio suficiente para pisar em um chão, em um piso que seja desigual, né? Se equilibrar com uma raiz, porque está faltando esse estímulo das crianças poderem ter acesso ao pegar na areia, tocar numa pedra, ao perigo, que é tão importante, porque a criança começa a ter mais segurança de si, a ter noção dos limites que ela tem também. Então, no Centro de Referência da Primeira Infância, a gente tenta trazer todos esses estímulos, pensando no marco de desenvolvimento infantil, que é um dado oficial, né, que acompanha a criança desde o nascimento até os 10 anos de idade,
E aí, quando a gente pergunta como é que isso muda de gestão e continua, né? Mesmo se um dia via a ter uma gestão de oposição, é justamente quando a sociedade cria esse pertencimento, né? A gente tem hoje 2 centros de referência da primeira infância no Recife. A gente tem laboratório de formação da primeira infância do Recife. E isso pode vir qualquer gestão e a sociedade não vai deixar que não tenha mais, né? Já faz parte da história da cidade. É a gente ter esse hábito, esse cuidado com a primeira infância. Lu, tu já falasse um pouco de cada projeto aí, talvez. E aí eu queria te perguntar, queria que tu falasse um pouco mais, na verdade, sobre as praças da infância, sobre o projeto Mãe Coruja, sobre a Semana do Bebê, que tu já estás há 11 anos fazendo. Pensar em criança é pensar também em território, né? É pensar em família, na construção como um todo. Porque não é um projeto que talvez ele até seja para a criança, mas ele influencia o entorno inteiro. E aí, qual é o impacto concreto que tu percebes, assim, nesses projetos que tu olha e faz, cara, que orgulho que eu tenho de fazer parte disso. Então, na verdade, o grande orgulho é você ver que a primeira infância está sendo uma prioridade absoluta na gestão, né? E aí, desde as bases legais que a gente tem, o Marco Legal da Primeira Infância, o Plano Municipal da Primeira Infância, a Semana do Bebê, que é uma estratégia ofertada e desenvolvida pelo Unicef, mas que Recife abraçou desde 2015, em 2016 também tornou lei. A gente tem uma lei municipal da Semana do Brincar, que vai ser agora em outubro. Então, assim, tem esse embasamento legal e tem as ações, as execuções, né? Então, em 2021, quando a gente assumiu a Secretaria Executiva de Primeira Infância, a gente pensou logo que não adiantava a gente estar falando para os 4 cantos que a primeira infância é prioridade se a gente não estava colocando o conteúdo para esses profissionais e para essas famílias. E aí foi quando a gente lançou o Laboratório de Formação da Primeira Infância. Ele é uma sala de aula, é um espaço de formação para profissionais, para todo adulto que lida com a primeira infância, o profissional e a família. E aí a gente lançou na Escola de Formação de Educadores Paulo Freire, que fica na Madalena, e sentimos muita necessidade de expandir. É um leque de formações muito grande, né? Uma oferta muito grande. A gente fala sobre a neurociência, sobre o brincar, sobre a importância do sorriso, sobre as diversas etapas da primeira infância, as diversas pautas. E aí a gente começou a expandir, colocou um laboratório de formação da primeira infância no centro de referência da primeira infância, colocamos nos 2 mais recentes compás, o compás Paulo Freire, que fica no Ibura, e o compás Leda Alves, que fica no Pina. Colocamos os laboratórios itinerantes, temos 3 caminhões que dentro da carroceria, né, da caçamba, eles abrem e formam uma sala de aula com toda a qualidade de uma sala de aula fixa. E aí a gente chega em todo canto da cidade com esses laboratórios itinerantes. A Praça da Infância, ela foi um projeto que está muito queridinho de todo recifense, né? Como foi que a gente fez? Um grupo de todas as áreas da prefeitura que sejam relacionados a isso. Então, vai desde a Secretaria de Educação, vendo quais são os bairros que têm maior volume de crianças, ou seja, tem mais Uhum. escolas e, consequentemente, mais moradia de criança. Com a Secretaria de Governo, vendo qual é a vulnerabilidade e a importância de cada território e fazendo uma distribuição. Se você pegar o mapa do Recife, ele hoje tem 12 praças da infância e perto de todo o bairro tem uma. Ele está igualmente distribuído. E a gente continua contando, né? São 12 e a gente continua fazendo mais. E colocar para que seja um espaço convidativo e agradável, não só para a criança, mas também para aquela família que acompanha a criança. Eu, como mãe mesmo, não gosto de ir para um lugar que seja desconfortável para mim. Então, meus filhos terminam que ficam meio impedidos de ir naquele lugar, porque se ele não tem acompanhante de um responsável, ele não vai. E aí a gente coloca a Praça da Infância com um banco confortável, arejado, com árvores, bem arborizado, para que as famílias também gostem de usufruir. E aí, a Praça da Infância, ela é executada por uma área da prefeitura que é a Enlurb, que é a empresa de limpeza urbana, né?
E o mais importante que eu digo é que tem o guia metodológico com todas as informações que precisam ter nessa praça. A gente trabalha com os elementos da natureza, mas o mais importante que eu digo é que toda a equipe da Enlurb, ela também está muito sensibilizada para as praças da infância. Então, a gente fala de um número de 12 praças, que ele é expressivo para ser todo esse projeto de Praça da Infância, mas a gente teve mais de 200 obras da Enlurb entre reformulação, requalificação e construção de novas praças e parques, e todos estão na visão de espaços bons para brincar. Então, independente de ser Praça da Infância, também tem essa questão da equipe ser muito sensibilizada para construir adequadamente para as crianças. Ô, Lu, deixa eu só fazer um adendo até, e aí vocês podem até me corrigir se a minha informação não estiver correta, 100% correta. Mas as praças e os espaços da prefeitura, eles não só são para esses momentos de, vou levar meu filho para brincar, mas se a gente precisa usar para alguma outra coisa, existem algumas finalidades que são liberadas, desde que você faça a solicitação para a Enlurb, né? Por exemplo, eu fiz uma colônia de férias sobre empreendedorismo infantil. E aí a gente deu entrada na Enlurb e a gente teve autorização para montar uma feirinha no Parque do Baobá, né? E assim, cara, isso é muito legal, porque é um espaço público que é um espaço que a gente pode usar também para outros fins, que não sejam simplesmente o brinquedo que está lá, aquela, né? Exatamente. Tanto eventos como coisas pequenas que tem, hoje já tem até espaço já reservado. Eu vou dar um exemplo. No Jardim do Poço tem uma área ali para piquenique, que você pode fazer aniversário e tal, que é sem burocracia. E coisas maiores você Na precisa Tamarineira também. solicitar a prefeitura ou eventualmente a gestora do parque para poder fazer aquela ação. Tem, por exemplo, tem tido lá no Parque de Apipucos, ali, o Maximiano Campos, Tá tendo um projeto bem legal feira lá de gastronômica no gastronômica. sábado e tal. Então, tem uma série de coisas que você faz para poder ativar aqueles espaços. São espaços públicos que você tem que usar da melhor forma possível. Se tiver ideias para utilizar, para fazer eventos e tal, tem que ter abertura para poder discutir com a prefeitura e fazer. Lu, te atrapalhei, mas um resuminho aí de Mãe Coruja e a Semana do Bebê pra gente. Programa Mãe Coruja foi inspirado no programa Mãe Coruja Pernambucana, criado no início da gestão de Eduardo Campos, e desde 2015 Recife traz como uma política de rede, uma política de Estado, e é um programa intersetorial coordenado pela Secretaria de Saúde, mas com 7 outras secretarias envolvidas, e que acompanha essa família, né, desde o do acompanhamento pré-natal até a criança com 6 anos de idade. Então, é um programa totalmente da primeira infância. A mãe, ela é acompanhada, ela é orientada, e a família, aí uma mudança bem importante que aí eu trago dessa rede de apoio e dessa rede responsiva, né? A marca é um detalhe que parece ser muito pequeno, mas o quanto a gente tem avançado e evoluído. A marca do programa Mãe Coruja, ela era uma mãe olhando para o seu bebê, e hoje ela tem pai, avó, pensando nessa Como se fosse uma estrutura familiar, uma né? estrutura De qualquer modelo de familiar, e família que todo mundo está representado. responsável e representado. E o programa Mãe Coruja, ele traz orientação para a família, traz oportunidades, e aí eu vou exemplificar. Falei do Laboratório de Formação da Primeira Infância. A gente sempre, dentro do Laboratório da Primeira Infância, a gente tem um curso profissionalizante, que é o curso de brinquedista. São 120 horas aula, e a gente oportuniza não só profissionais da educação, mas também famílias. E aí a gente sempre fecha para turmas do programa Mãe Coruja. Então, mães e pais do programa Mãe Coruja fazem a formação do curso de brinquedista e tornam-se profissionais de brinquedistas. Então, com isso, trabalhando na primeira infância, hoje a gente já tem 15 mães do programa Mãe Coruja que começaram, né, recebendo esse apoio da prefeitura através de um programa de orientação familiar e aí e materno, e aí depois ela virou uma profissional, se tornou uma profissional da primeira infância, e hoje trabalha com a gente, e são profissionais super exemplares, de nos dar orgulho.
Com relação à Semana do Bebê, a gente iniciou em Recife em 2015. É uma estratégia de sensibilização da importância da primeira infância. Então, em 2015, o Unicef apresentou e ofertou essa Semana do Bebê, que trabalha de forma conjunta com a gente. Foi uma iniciativa que começou lá em Canela, no Rio Grande do Sul. A cidade, ela monta o desenho que ela quer fazer com que a cidade se sensibilize pela importância da primeira infância. E aí, Recife, a gente tomou uma decisão de fazer de forma muito ampla. Então, hoje a gente faz, dentro da Semana do Bebê, formações, ações de território, entretenimentos. E aí, com isso, agora em agosto, a gente teve a 11ª Semana do Bebê com mais de 800 ações em 8 dias, né? A gente diz que é uma semana, mas vai de domingo a domingo, porque a gente opta por iniciar e encerrar nos finais de semana para ter muito entretenimento na cidade, mas dentro desses 8 dias a gente faz muito formação, ação de território, nas unidades de saúde, de assistência, de educação, ninar no terreiro, mamaço em praça, várias outras ações, e aí colocando com que realmente a sociedade seja responsável pela primeira infância, né? Isso que Pedro falou, a primeira infância ela é de responsabilidade de todos. Então, vamos chamar o terceiro setor, a sociedade civil, o setor privado. A gente já fez várias ações com os shopping centers da cidade. Por exemplo, o Shopping Rio Mar, ele já fez uma exposição de fotografias de parto humanizado. O Shopping Recife já fez ação de entretenimento no pátio de eventos. O Plaza já fez palestra para todos os seus colaboradores. Então, a gente traz com que o setor privado também seja responsável por essa primeira infância. Ela é um dever de todos e é um direito de toda criança. E aí, a Semana do Bebê é um grande carro-chefe, que é quando a gente envelopa a cidade. É quando a gente faz com que todo mundo seja sensibilizado para essa pauta de primeira infância, né? Além de tanta coisa da rotina, ainda tem tanto projeto, né? Mas que bom, graças a Deus que tem e que eles andam e que trazem resultado e que ver você sorrir depois de falar isso é bom, porque a gente sente que está funcionando. E aí, só um comentário, eu e as minhas histórias com Maria. Eu falei logo no começo, Maria ama ir para os parques, né? Então, inclusive, esse sábado a gente vai para a Tamarineira, que vai ter um evento da escola dela lá, o Parque da Tamarineira. E eu acredito, assim, muito no parque, porque ele é muito democrático, né? A gente estava comentando aqui antes, assim. E quando a cidade convida todo mundo a brincar no mesmo lugar, a desigualdade começa a perder força, né? Porque, por exemplo, Maria não sabe com quem ela está brincando. Ela vai brincar com quem tiver lá na hora. E pode ser qualquer pessoa, pode ser da qualquer classe, sei lá, ela não sabe quem é. Ela está sozinha, ela precisa de uma criança. Porque o que ela mais gosta eu quero brincar com criança. Não quero brincar com vocês, eu quero brincar com criança, sabe? Você sabe que João teve com um professor de Harvard, aquele Levitsky, que escreveu Como as Democracias Morrem. E disse, rapaz, eu tenho a consciência de que a desigualdade é um dos grandes problemas do Brasil, talvez o maior problema do Brasil. Só que eu sou prefeito de uma cidade, como é que eu vou enfrentar a desigualdade sem controlar a política econômica, sem ter o controle do Banco Central, do orçamento do governo federal? O que é que eu posso fazer para combater a desigualdade? Aí o professor respondeu, a melhor coisa que um prefeito pode fazer para combater desigualdade é fazer espaços públicos de qualidade para que as pessoas possam se encontrar dentro da cidade. Porque a raiz da desigualdade é a distância também. Exato. É quando você não conhece o outro, não conhece a realidade do outro e não se importa com a realidade do outro e acha que só é importante a prefeitura fazer a rua da sua casa, mas não é importante garantir a creche, às vezes até para a funcionária que trabalha na sua casa, botar o filho dela na creche, mas você não enxerga isso, você não vê isso. Então, fomentar espaços públicos de qualidade é fomentar esses encontros, e esses encontros ajudam a diminuir distância e ajudam a que as políticas públicas lá na frente diminuam as desigualdades e enfrentem essas desigualdades. Perfeito. Eu completaria que diminui a desigualdade e faz com que aconteça a igualdade, né? Exatamente. Não é um termo usado para isso, eu sei, mas é o que me vem na cabeça agora aqui, que eu acho que, assim, todo mundo se vê do mesmo jeito lá, né? E eu acho que é uma chance para a gente, pai, né, conseguir conversar com os nossos filhos sobre alguns temas
que a gente talvez não tenha tanta oportunidade, mas nesse momento a gente já consegue começar a falar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a primeira infância é a política pública que mais traz igualdade social. Através da política pública da primeira infância, a gente consegue colocar, como o Pedro falou, as praças que a gente faz com que a criança, filha do rico, brinque com a filha do pobre. Isso dificilmente vai acontecer numa unidade de saúde, numa unidade de educação, mas em uma praça vai acontecer. E aí a gente faz o que Mariá sempre diz, né? Sempre brinca, na verdade, com todas as crianças que estão lá, porque nenhuma criança ela nasce preconceituosa, mas a criança, e eu estou falando aqui de todos os preconceitos, né? Do racismo, enfim, de todos os preconceitos. Nenhuma criança nasce, mas as crianças elas já nascem sofrendo preconceito. Então, é através da política de primeira infância que a gente cria hábitos, culturas, a gente, desde pequenininho, a gente consegue fazer com que essa criança vire adulto muito melhor, pensando de forma muito mais igualitária, de forma muito mais inclusiva. Perfeito. Eu até anotei aqui para botar como corte. Pedro, tu és autor de um projeto que nacionaliza o Compaz, que é um programa daqui, né, de Pernambuco, né? Explica um pouco para a gente aí como é que eles funcionam, se tu quiser contar um pouco da história, e como esses centros podem ser referência em apoio à parentalidade, à redução das desigualdades, porque tem coisa para criança e para adulto também lá, né? Tem pra todo Exatamente. mundo. O Compaz, ele é inspirado no modelo da Colômbia, das Bibliotecas pela Paz. Foi trazido aqui pela gestão ainda do prefeito Geraldo Júlio e implantado na cidade do Recife, abrasileirado, virou o Compaz. Começou a fazer sucesso, inclusive sendo copiado por outros estados e outras cidades que vinham para cá e levavam, por exemplo, virou Usina da Paz lá no Pará, vai virar os Corações da Paz em Alagoas e outros lugares que foram copiando, até que o governo federal também viu isso e transformou no Convive, e eu sou autor da lei que já foi aprovada na Câmara e está no Senado para nacionalizar. E o que é o Compaz, no final das contas? É um grande equipamento de serviços públicos que se juntam dentro de territórios onde você tem uma dificuldade do ponto de vista de vulnerabilidade social e de violência, para você combater a violência com a promoção da cultura da paz. Então lá vai ter esporte, lá tem dança, lá tem mediação de conflito, lá tem biblioteca e tem uma série de espaços que você bota as pessoas para se encontrarem lá como um grande hub de serviços públicos e que você consegue, através disso, reduzir também a violência. E aí eu falo disso, primeiro porque tem estudo mostrando que as áreas do entorno dos compazes tiveram uma redução de violência e também entendendo, né, inclusive isso foi uma discussão importante que eu tive com a bancada da segurança pública lá, que nos apoiou nesse projeto, que segurança pública é um desafio enorme, tem muita coisa para fazer, desde você estar controlando fronteira e porto, até você estar enfrentando roubos e furtos no ambiente da cidade, e uma das coisas que você precisa fazer é a segurança cidadã, é a presença do Estado, não só enquanto um elemento ali de repressão, mas também enquanto alguém que oferta serviço público, que oferta encontro, que conscientiza as pessoas, e o Compaz tem que entrar nessa política de segurança pública nacional como esse braço de segurança cidadã, por isso que a lei foi aprovada na Câmara e deve ser aprovada no Senado também. Uma dúvida, o Compaz hoje ele fica ligado a qual secretaria? Secretaria de Cultura de Paz. E só que é o seguinte, Cidadania e Cultura de Paz. só que ali dentro, e aí voltando para a questão da parentalidade, ali dentro você tem várias secretarias atuando ao mesmo tempo. É meio matricial, então. Então você tem alguém que toma conta Projeto. do prédio, da infraestrutura e tudo mais. E você tem várias secretarias que ofertam serviços ali dentro, inclusive, por exemplo, o Mãe Coruja. As salas do Mãe Coruja, que podem estar em unidades de saúde também. Nos casos do Compaz, tem sala do Mãe Coruja lá dentro do Compaz. Então, eu cheguei outro dia no Compaz do Ibura e tinha uma mãe fazendo o último atendimento antes do nascimento do filho dela
pelo Mãe Coruja, que é quando elas vão lá e tem uma pintura na barriga, que já desenha o filho, como é que tá, Gestacional. conversa sobre como vai ser o parto e tudo mais, e já vai criando esse vínculo do afeto. Aí eu cheguei lá, ela tava com a barrigona lá, com a pintura do filho e tal, uma coisa linda, assim, de conscientização e de tudo mais. Isso acontecendo dentro do Compaz. Assim como tem judô, assim como tem balé, assim como tem natação, tem mediação de conflito, tem sala da mulher, tem até questão de serviço militar, para a pessoa se apresentar no serviço militar, tem também no Compaz, então tem bastante coisa. Eu acho que conhecer o Compaz é só presencial. A gente pode falar horas e horas aqui, mas deixa até esse convite, né, para quem está assistindo e ainda não conhece o Compaz, vá conhecer que realmente é um equipamento assim de mudança de vida para a cidade. E assim, eles têm um ideal em comum, mas cada compás tem uma estrutura diferente, né? E tem atividades diferentes também. Acho que tem um negócio bem legal e até adaptado à região, né? Quando tu falou. Sim, tem um processo de escuta da comunidade que é feito ainda na fase de planejamento, e a gestão do Compaz tem que estar sempre muito próxima da comunidade, vendo as demandas, os anseios, e aí algumas coisas, por exemplo, como eventos, acontece lá o São João, acontece alguns eventos importantes para cada uma das comunidades. Outro dia estava tendo aquelas batalhas de passinho, né? Então o pessoal indo lá para poder fazer também a dança do passinho e tudo mais. Então é um equipamento que é porta aberta com a comunidade e tem que ter muita conexão, porque é uma coisa para poder fomentar ali a cultura Feita de pela paz, a comunidade. junção, feita pela comunidade e para a comunidade. Que bom. Teve uma época até que o então secretário Murilo, ele ficou sabendo que a comunidade ia fazer uma atividade e não ia ser no Compaz, ia ser uma atividade desses encontros de passeio. E aí ele se juntou, conversou com a comunidade e disse: bora fazer aqui no Compaz, a gente proporciona o espaço, entra junto com vocês, né? E aí a gente traz as pessoas para estarem junto. Então, assim, é muito importante essa escuta ativa, né? A gente faz questão, na primeira infância, de colocar a criança como protagonista, não só preparando a cidade para ela, mas preparando a cidade com ela. E aí a gente faz isso muito nos compás, quando a gente está fazendo planejamento, quando o Pedro falou, a gente faz no Comitê da Criança, a gente tem Comitê da Criança do Recife, onde a criança ela pode opinar o que ela quer dentro da sua comunidade. Dá voz pra criança, é? Caramba. Não, É tem essencial. uma história interessante do Promorá, que é o empréstimo que João captou lá no BID de 2 bilhões de reais, e uma das diretrizes é que vamos escutar as crianças para fazer os projetos. É o Comitê E da aí ia Criança. fazer um projeto ali, tem um projeto que está sendo feito embaixo ali do Capitão Temudo, próximo ali do Cabanga e tudo mais. Aí ia ter uma quadra de esporte. O pessoal disse: não, vamos fazer uma quadra aqui de basquete e outra como é que chama? Poliesportiva e tal, tudo mais. Aí foram ver as crianças. Aí sabe o que é que as crianças estavam querendo? Uma quadra de tênis. Aí, juntos, por que estão querendo uma quadra de tênis? Ali fica do lado do Cabanga. Cabanga. E várias daquelas crianças acabam também jogando no Cabanga, ali em projetos sociais do Cabanga, ou trabalhando ali, não as crianças, mas os jovens e os trabalhando também, batendo bola lá. Então, eles tinham a demanda de ter uma quadra de tênis deles, para não precisar estar sempre dependendo da hora que eles podem jogar lá no Cabanga. Se não ouvisse a comunidade, muito provavelmente você não ia saber que a comunidade do Cabanga queria uma quadra de tênis e não uma quadra de futebol. Mas tem que ouvir, e tem que ouvir as crianças nesse processo também. E aí, nesse caso específico, as crianças conheciam a quadra de tênis, mas o que acontece muito é que a maioria das crianças, elas não tem muito repertório sobre a cidade como um todo. E aí, dentro desse projeto do Comitê da Criança, a gente oportuniza, a gente faz com que as crianças vivenciem a cidade em outras localidades para além da comunidade delas. Então, várias crianças do Recife, e aí, assim, é uma surpresa para muita gente, nunca tinham visto a praia. E aí a gente leva as crianças para ver a praia, para ver um compás, para ver uma praça, porque aí com isso, além dela conhecer melhor a cidade e saber onde ela vive, né, e o que é que tem onde ela vive, cria repertório para ela opinar o que é que eu quero na minha comunidade. Eu nunca vi uma quadra de tênis, e aí eu quero ter uma quadra de tênis na minha comunidade. E aí a gente começou esse projeto no início do ano passado, então foi um ano de duração o projeto piloto.
E as crianças foram as primeiras pessoas a verem o projeto pronto, dentro daqueles óculos de realidade virtual. E aí, quando elas viram um dos espaços de brincar, né, um parque, elas disseram: não, tia, ali a gente não pode, não. Aí a gente, por que não pode? Porque ali é o lugar que a minha mãe não deixa entrar. Então, era um lugar que era de tráfico, um lugar que era Uhum. perigoso dentro da comunidade dela e que elas eram impedidas. E aí a gente fez alguns reajustes, mas colocou para entender que agora é diferente. A gente chegou agora para transformar aquele espaço, né? Então, as crianças realmente elas dizem o que é que elas querem. Elas dão a primeira pincelada da tela E essa delas. coisa de cabeça de criança é muito interessante também. Tem uma história boa de João com meu irmão Miguel, que é sobre essas praças da infância. Então tem uns brinquedos lá bem desconstruídos, né? Umas coisas bem assim, que você olha, aí tem um que são feitos uns troncos, um por cima do outro, A assim, como se fogueira. fosse uma fogueira, mas é uma fogueira meio desmantelada, né? Um negócio É. assim. Aí João disse que a primeira vez que ele viu o projeto, disse, rapaz, vocês vão botar esse negócio aí, o que é que danado os meninos vão estar fazendo com esse negócio? Uma coisa meio desmantelada e É o tal. preferido. É o preferido. Miguel, quando vai nos parques, ele só quer subir na danada da fogueira, é o que ele mais gosta e tudo mais. Aí, É. João disse, ó, eu não entendo nada de Praça da Infância, quem entende são as crianças que vão lá e que brincam. É. Então, vamos ouvir as crianças para poder fazer. Isso é muito legal. Isso a gente chama de brinquedo não estruturado, na linguagem mais técnica, assim. Que é aquele brinquedo que ele não nasceu para ser um brinquedo. Por exemplo, se a gente pegar uma colher de pau, ela pode ser uma colher de pau, mas na brincadeira da criança ela pode ser um microfone, ela pode ser um avião, ela pode ser o que a criança quiser, né? Uhum. E aí a gente traz muito esse não estruturado, tanto nos elementos menores, num sifão, que aí a criança pode brincar de fone, né? Como elementos não estruturados. E aí a Praça da Infância tem muito isso. A gente, cada círculo da Praça da Infância é um elemento da natureza. E aí Pedro falou da fogueira, que é o elemento fogo, né? E que é realmente o querido, o preferido, unânime para todas as praças, toda criança quer. E traz essa natureza, né? Esse tronco de árvore, que antigamente, na época da gente, as praças eram aquele trepa-trepa retangular, né? Que a gente não tinha É. muito o que inventar, sobe, desce, e agora não, a criança ela pode ter desafios diferentes e isso faz com que ela tenha um leque de imaginação, de criatividade e de desenvolvimento muito maior. Cara, muito legal saber que as crianças estão sendo ouvidas para um projeto que é para elas, né? Então, assim, Exatamente. para mim é surpresa, mas é inovação, sabe? E eu acho que faz muito sentido isso. Parabenizo, inclusive, vocês por estarem fazendo isso. Ô, Pedro, a gente já até falou sobre licença paternidade, e aí, para não precisar entrar tanto no assunto, mas qual é o status hoje do projeto da PL? O projeto foi aprovado no Senado, está na Câmara, foi votada a urgência na Câmara. Então, quer dizer que agora só vai ser o plenário da Câmara aprovar e aí isso pode avançar. Se a gente aprovar exatamente o mesmo texto do Senado, então vai direto para a sanção do presidente. Se tiver alteração, volta para o Senado poder decidir entre as nossas alterações e o texto dele. Mas basicamente dizer que hoje no Brasil nós temos 5 dias corridos de licença paternidade, que está colocado lá na Constituição, nas disposições transitórias da Constituição, e a própria Constituição ela previa que existisse uma lei da licença paternidade. Até hoje, Que deveria ter vindo na Deveria- sequência, né? na sequência. Então, a Constituição é de 88. De 88 para cá, não veio a lei da licença paternidade. Então, em alguns casos, eu vou citar... Por exemplo, eu estava falando ontem, eu fui visitar minha irmã, que teve filho no hospital, e encontrei lá um pai que está com um filho na UTI há 7 dias. Esse pai, ele só tem 5 dias de licença paternidade. Então, ele vai voltar para o trabalho antes do filho dele voltar para o quarto. Não é nem para voltar para casa, é voltar para o quarto para estar do lado da mãe. E não tem lei da licença paternidade para dizer, ó, nesse caso aqui você estende a licença paternidade. Além do fato que a gente entende que tem algumas coisas que têm que ser colocadas na lei de melhor forma, uma delas é essas questões, e também a ampliação dos dias. O texto do Senado fala em 15 dias. O texto que foi construído pela bancada feminina da Câmara, que está lá junto, então quando você propõe um projeto do mesmo assunto de outro projeto, ele é apensado. Então tem lá um monte de texto que está apensado. Um é da bancada feminina da Câmara, que propõe aumentar para 30 dias, depois para 45 e depois para 60 ao longo de 5 anos. Então a gente está discutindo, vendo qual é o texto possível de ser aprovado, fazendo conta também.
porque o nosso desejo é que a licença paternidade ela seja custeada pela Previdência Social. Hoje a licença, os 5 dias corridos, eles são custeados pela empresa. Então, uma empresa que tem muito homem, ela acaba tendo que pagar mais licença paternidade. Uma empresa pequena que só tem um homem, ela vai pagar os 5 dias ali do cara. Então, como a gente quer aumentar isso para 15, 30 dias, a gente quer que isso seja diluído na Previdência. Aí, obviamente, todo mundo vai pagar e as empresas que tiverem a licença vão receber aquele valor ali como um desconto dentro das suas obrigações previdenciárias. É isso o contexto que está posto, fazendo conta e convencendo as pessoas de que é importante, é um investimento importante para o país. A gente garantir o pai presente, a gente dá o direito dessa divisão do trabalho de cuidado mais justo, isso vai ajudar a criança, vai ajudar os vínculos familiares, né, e vai ajudar esse pai a poder voltar para o trabalho também mais tranquilo, né, com o coração mais cheio para produzir mais, para trabalhar mais, né, e eu acho que isso é muito importante, a gente poder olhar por esse ponto de vista. É rezar e trabalhar muito também para que Deus coloque na cabeça desse pai que ele precisa usar da melhor forma possível. Esse é o grande desafio. Exato, eu sei. Esse é o seu trabalho, esse é o seu trabalho, e esse é o meu trabalho. Exato. Hoje existe uma desconfiança dos pais. Exato. Só que quando a gente vai ver a realidade, né, e eu já estou falando sobre isso há muito tempo, muita gente é pai responsável. A gente tem muito pai responsável, tem muito bom pai no Brasil também. E se a gente tratar os pais pela régua do pai irresponsável, pela régua dos 5 milhões de brasileiros que não tem o pai na certidão de nascimento, pela regra das 11 milhões de mães que cuidam seus filhos sozinhos, se a gente botar todo mundo na mesma régua, a gente vai incentivar o pai a não ser responsável, ao pai achar que é para estar tomando cachaça mesmo e não é para estar cuidando. Se a gente dá mais responsabilidade e dá esse tempo, a gente vai mudando a cultura também para dizer, é trabalho do pai trocar fralda, é trabalho do pai balançar o menino enquanto estiver dormindo, é trabalho do pai estar junto ali da mãe, que a gente sabe que depressão pós-parto, por exemplo, 1 em cada 4 mães tendem a ter depressão pós-parto e que a presença do pai é importante nesse momento. Então, a gente acredita que dar esse passo é exatamente combater esse mal que a gente quer combater, que é do pai não estar presente, da paternidade que não tem responsabilidade. Como é o nome quando junta um texto no outro, no projeto? Que tu falou? Apensado. Apense aí que se precisar, eu faço cartilha, gravo curso, o que for para que esse negócio aconteça. Conta comigo nisso aí. Muito obrigado. E a gente conta com todos os pais responsáveis e você, que é exatamente uma pessoa que prega isso, né, com a sua vida e com suas palavras, vai ser muito importante nesse projeto, porque essa é a grande barreira. É as pessoas desconfiarem dos pais e acharem que o pai vai usar 15 dias para um propósito ruim e não para um bom propósito. Pronto. Devidamente apensado. Como é que é em Recife? Em Recife tem uma diferença já, né? Então, com relação ao resto do Brasil, a Prefeitura do Recife já tem um passo largo. Nós temos hoje 30 dias de licença paternidade. Em 2017, já começamos com 20 dias. Em 2023, a gente começou com 20 dias mais 10. O que são esses mais 10? Ele é associado a um curso de paternidade responsiva que é feito pela Escola de Governo. Então, todo servidor da Prefeitura do Recife, ele tem direito a 30 dias de licença maternidade associado a um curso de paternidade. Além disso, além da licença paternidade, que é extremamente importante, que a gente super defende e está na torcida para que dê tudo certo nessa PL do pai presente, né? A gente também tem algumas estratégias dentro da prefeitura. Por exemplo, em parceria com a Urban 95, que é uma rede que pensa cidades para primeira infância, a gente tem 2 projetos, um virou política de rede dentro da Secretaria da Educação, que é o Família Mais, que faz rodas de conversa e traz mensagens para essas famílias e direcionada aos pais também. Então, a gente já tem uma presença muito mais forte dos pais na educação, com todas as unidades de creche e pré-escola. E a gente tem uma ferramenta chamada Papai Tá Aqui, também em parceria com o Urban 95. A gente iniciou com a Guarda Municipal, então a gente tira aquele estereótipo mais duro e machista que a gente tem da guarda e a gente começa a colocar,
independente dele ser pai, sendo ou não, ele é responsável pelas crianças da cidade. Ele está ali para trazer a segurança da cidade, e aí a gente traz essa paternidade ativa e responsiva com o Papai Tá Aqui. A gente fez com a Guarda Municipal e agora a gente está fazendo com assistência social através dos CRAs. Então, 3 CRAs na cidade vão iniciar a estratégia Papai Tá Aqui. E aí, além disso, tem vários outros projetos, a gente sempre tentando trazer esse responsável legal, não só a mãe, mas também o pai. A caderneta da criança, que eu já falei, né, que é uma grande iniciativa inovadora do Recife. Uhum. Toda mãe, quando ela está na maternidade, ela recebe a caderneta da criança. É um documento do Ministério da Saúde, Certo. que já foi cartão de vacina, já foi caderneta de vacina, né, na evolução Hoje é um do livreto, né? processo. Hoje é um livreto. Agora, imagina, a mãe, eu, né, recebi na maternidade um livro de quase 100 páginas que fala até os 10 anos de vida da criança. E aí eu, em que momento, nesse puerpério, nessa, né, depressão pós-parto, nesse desafio que a gente tem do maternar, a gente vai ler aquele livro, vai estudar. A maioria das mães faz o quê? Guarda, e quando vai para a unidade de saúde, pediatra ou para vacina, leva. E não sabe da importância que tem aquele livro, né? Do acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, As curvas, né? Tem, as curvas de crescimento e tal. E aí isso fica muito para ser o documento de levar para as unidades de saúde. O que foi que a Prefeitura do Recife fez? A gente juntou todas as informações de educação, saúde e assistência com a tecnologia. Hoje a gente tem o portal Conecta Recife, que tem os dados de todo o recifense, né, que foi onde todo mundo tomou a vacina do Covid, e tem todos os serviços digitais da Prefeitura, e a gente colocou a caderneta da criança. Então, a gente consegue ter o responsável legal já checado, porque a gente tem todos os dados oficiais que vêm do Ministério da Saúde, que vem do governo federal, das escolas, da creche, e a gente consegue acompanhar através de pílulas pequenininhas, mensagens semanais, exatamente o que é responsável da criança naquele período de vida. Entendi. Ô, Lu, só me tira uma dúvida. Nesse teu tempo aí, mais de 10 anos trabalhando com a primeira infância, tu percebe que a participação dos pais, como o Pedro falou, ela vem crescendo, mesmo que de forma tímida, mas ela vem crescendo? Ela vem crescendo e ela vem sendo muito cobrada. Então, como o Pedro falou, é uma cultura, né? A gente precisa colocar a cultura como hábito. E o hábito ele tem que ser diário, ele tem que ser sensibilizado, ele tem que ser cobrado, né? Então, por isso, tão importante a gente ter o legislativo cobrando essa defesa da paternidade, porque é hábito. Não faz parte da cultura o pai ser responsável por tudo, e ele é responsável também por tudo. Perfeito. É, o histórico é que a mãe é que deve fazer tudo, né? E, inclusive, a mãe se culpa muito por isso, né? E a mãe não... está exausta, a E mãe tá está cansada, sobrecarregada. exato. A mãe tem muito o que cuidar. Ela Exato. hoje está na rua trabalhando, ela hoje está cuidando da casa, ela hoje está cuidando dos meninos. Então, ela precisa ter alguém do lado dela, né? E pai não ajuda, né? É importante sempre a gente falar isso. Pai não ajuda. Pai divide as responsabilidades, pai assume o compromisso, porque lá atrás resolveu ser pai, né? Exatamente. E aí eu sempre falo aqui também que a gente tem que diferenciar ter um filho de ser pai. Tem muito filho por aí sem pai, mesmo que o pai esteja dentro de casa. Isso é uma coisa que preocupa muito e a gente precisa trabalhar, conversar sobre isso, a presença. A presença e o afeto. O quanto é importante, assim, o afeto para o desenvolvimento infantil. Às vezes a gente fala aí que é, sim, muito importante da educação, da saúde, da assistência, dessa estrutura de infraestrutura na cidade, mas falar do afeto é uma questão muito importante para a gente mostrar o quanto o desenvolvimento da criança gira em torno do afeto. E aí tem estudos que já comprovam que a criança que na primeira infância teve afeto, teve cuidado, teve carinho, ela tem um desenvolvimento muito melhor, ela se sente mais segura, ela tem mais independência, ela tem mais autonomia na vida adulta. Então, falar de afeto também é muito importante. E aí o pai, ele tá lá para
trocar a fralda, mas que momento importante é esse de trocar a fralda? É um momento que você vai ter só com seu filho, com sua filha, para conversar sobre o corpo, sobre o carinho, sobre o cuidado, sobre o amor que sente por ela. Então, assim, muitas adultos, eu não digo nem pai, muitos adultos, quando vai nesse momento do trocar a fralda, termina dando um brinquedo para a criança se entreter, né? E aquele momento é um momento único, é um momento mágico de você conversar sobre o que você quiser com aquela criança, né? Achei engraçado assim, porque eu sempre troquei fralda de Mariá. Aí, agora eu tenho um sobrinho. Aí, da primeira vez que eu fui trocar a fralda dele, aí Mari fez, tu troca? Eu fiz, troco. Ela fez, mas tu sabe, eu fiz. Não, nunca troquei de menino, mas eu troco. Eu só me ensina aqui, como é que eu faço com um pinto aqui? Como é que eu... Só me dá o toque aqui que eu faço. Eu não tenho problema com isso, não. Eu vou pra cima, meu. Mas é isso, é isso. Então, assim, então eu posso ter esperança nos pais, né? Continuar meu trabalho. Com certeza, Ai, meu Deus com do céu. certeza. Os pais, eles já estão presentes e eles estarão cada vez mais. A curva crescente está subindo. Vamos correr E atrás tem disso. uma coisa também, Deco, que são dois processos que têm acontecido, né? Essa presença maior dos pais na criação dos filhos e a presença maior das mulheres no mundo do trabalho. Então, isso são duas coisas que acontecem em paralelo, são duas coisas que se complementam Exato. e que tem que acontecer. Não dá pra gente cobrar que as mulheres, elas têm que estar presentes no mundo do trabalho, elas hoje já ganham, em algumas ocasiões, né, mais do que os homens dentro de casa, são esteio de família, tem hoje avançado na sua formação mais do que os homens, então a quantidade de mulheres fazendo educação em nível superior, a escolaridade das mulheres tem avançado, e dizer, o trabalho de casa também vocês vão continuar fazendo sozinhas, como é que é isso? Isso é completamente injusto. E aí que fala de seja- economia do trabalho que seja também, né? feito. Então a gente vive numa sociedade que por muito tempo colocou para as mulheres o papel do trabalho de cuidado, colocou de maneira injusta esse papel, porque se valorizava muito o trabalho lá de fora, que é quem bota a comida na mesa é o homem, né? E quem estava na cozinha cozinhando era a mulher, que também não bota comida na mesa, não bota só com dinheiro, não, bota com trabalho dentro de casa, bota arrumando as coisas, bota fazendo tudo. A gente está quebrando esse modelo de sociedade, está colocando, e as mulheres que estão fazendo isso, de querer participar mais do mundo do trabalho, para que isso possa acontecer, tem que ter uma divisão mais justa dos trabalhos dentro de casa. Então, essas duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. E hoje, o nosso grande desafio, você perguntou, em relação à questão de polarização política, de coisa. Hoje, o nosso grande desafio é conversar com o Partido dos Homens, né? As mulheres de esquerda, de direita, de centro, de tudo, já têm uma consciência de que é preciso aumentar a licença paternidade, porque são elas que ficam em casa cuidando da criança e vendo o quão trabalhoso é uma criança nos primeiros 15, 30 dias de vida. Então, hoje a gente precisa convencer o Partido dos Homens de que é importante aumentar essa licença paternidade e que o homem e o pai têm que assumir a responsabilidade dentro de casa também e nesse momento tão importante da vida do filho. O pessoal da coalizão paterna lá, os responsáveis são quatro mulheres. Quando eu vi, eu fiz, cara, não é possível. Porque eu entrei para olhar quem eram as pessoas que estavam lá, e eram 4 mulheres. Aí nessa hora eu entendi, é exatamente isso que você falou. Cara, quem mais precisa do apoio, é por isso que eu estou levantando, eu quero que aconteça. Exatamente. Inclusive, eu participo da Rede Nacional de Primeira Infância e lá a gente tem um grupo de trabalho de paternidade. E é metade mulher e metade homem. Mas são as mulheres que estão justamente querendo gritar, né, esse pedido de socorro para que os homens se aproximem mais e tenham essa divisão E as responsiva. mulheres têm defendido também, que é importante ser dito, têm defendido os homens que ajudam e que trabalham e que fazem esse papel de pai de maneira decente e correta. Porque quando vem esse argumento dizendo o seguinte, não, porque o pai não ajuda, o pai vai passar 5 dias tomando cachaça, sempre vem várias mulheres dizendo assim, mas o meu marido me ajudou, mas o meu marido dividiu comigo os trabalhos de cuidado, mas o meu marido foi um pai presente e eu queria ter tido ele por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias e às vezes até dar uma alfinetada. É você que não escolheu um marido decente para você, para estar cuidando dos seus filhos. Se tivesse escolhido um homem de bem, né, Ele tinha estaria tido um lá. pai de bem também. Então, sempre acontece das mulheres defenderem os bons
pais também, que é importante nesse processo. Hoje, toda vez que eu dou palestra e eu percebo que tem um público mais novo, eu pergunto para as meninas, vocês escolhem os caras mais bonitos ou os que vão ser os melhores pais? Aí todo mundo me olha assim, porque assim, ninguém nunca para pensar nisso, né? Quando tem aquela idade. Depois talvez até pense. Mas é engraçado, só, vale a reflexão. Tá bom, é engraçado isso aí. Ó, eu vou correr um pouco até por causa do horário de vocês todos, o teu já tá tudo estourado. Não, já era. Tranquilo. Pedro, se tu pudesse escolher um projeto símbolo hoje para o compromisso do Congresso para com a infância, qual seria esse projeto ou projetos e por quê? Eu acho que o grande desafio que o Congresso tem é de conscientização de que todo mundo precisa fazer a sua parte em defesa da primeira infância. Eu acho que isso não está resumido em um só projeto, mas em vários debates importantes, e aqui eu vou trazer alguns. Na educação, de dizer que é sim dever do Estado garantir creche e pré-escola pública de qualidade para todas as crianças. Além disso, a gente também tem que trazer na discussão da sociedade de que a gente precisa garantir uma infância com mais brincadeira, com mais brincar livre e com menos tela, com menos celular. Esse é um desafio também que o parlamento precisa se debruçar. E um último ponto que eu acho que é também importante nesse debate é olhar as diferenças que existem no Brasil. Então, a gente tem que entender que existem várias primeiras infâncias no Brasil. Então, se a gente não combate algumas questões de desigualdade, como insegurança alimentar, né, o problema que ainda existe da vulnerabilidade social de diversos aspectos. Hoje a gente estava tratando outro dia sobre Vale Gás. Né? Uhum. Qual é a segurança que uma criança tem numa casa que precisa cozinhar com álcool ou que precisa cozinhar com lenha? Né? Qual é a saúde dessa criança? Então, olhar para essas várias primeiras infâncias, eu acho que esses são os desafios maiores que nós temos, mas que não é somente um projeto de lei que vai mudar isso. O parlamento tem também o dever de falar sobre os assuntos, de trazer esse debate para a sociedade e de poder aumentar o nível de consciência da sociedade de maneira geral da importância de cuidar dessas nossas crianças e reafirmar uma coisa que está escrito na lei, que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, de que é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade e do poder público cuidar das crianças. Todo mundo tem que fazer sua parcela de contribuição, desde o pai presente ali nos primeiros dias de vida, ao Meta e Instagram que tem que cuidar das crianças no ambiente das suas plataformas, ao prefeito que tem que oferecer vaga de creche para as famílias. Todo mundo tem uma sua parcela de contribuição para dar a primeira infância. Uhum. E quando começa assim, pelo começo e desde o começo, tudo fica mais, vamos lá, mais barato, vamos dizer assim, porque você deixa de ter que gastar com outras coisas no futuro se você já investe naquilo, né, logo no comecinho. Com certeza. Tinha um amigo meu me disse quando eu estava para ser pai, ele disse, olha, não é fácil não. A primeira coisa que ele disse, não é fácil não. Mas tenha certeza que o dia mais difícil é o primeiro dia, a semana mais difícil é a primeira semana, o mês mais difícil é o primeiro mês, e dali em diante as coisas vão melhorando, né, em certo aspecto. E eu acho que, olhando para essa mesma prisma, o dia mais importante para a gente cuidar da criança é o primeiro dia, a semana mais importante é a primeira semana, o mês mais importante é o primeiro mês. Então, se a gente não garante, né, esse cuidado desde os primeiros dias, a gente depois vai ter que ter um investimento muito maior, um custo muito maior e um desafio muito maior para tentar remediar essas questões que você não cuidou nos primeiros dias. Perfeito. Eu diria que cada dia que passa é o dia mais difícil, viu? Porque são situações diferentes. Mas é engraçado que depois você não lembra dos problemas, porque é tão gostoso, velho. Que, assim, bom essa amnésia da paternidade e da maternidade, né? Porque a gente esquece, termina tendo outra. Mas peraí. Se eu te falar assim, os 2, 3 primeiros meses foram difíceis? Vai dizer, foi. Mas tu lembra, assim, de alguma coisa muito... Não tem aquele sofrimento que teve no momento. Céu, não quero mais. Minha esposa, ela diz, se a gente tiver outro filho, eu não acordo de noite. Você acorda, está resolvido. Eu acordo 100%, porque eu quero ter. Então, assim, eu faço qualquer coisa. Ela faz, mas por quê? Privação de sono para ela é um grande problema. Então, ela sente. Então, o que ela lembra? Privação de sono. Eu até pedi autorização para ela, para usar no último episódio, uma foto dela amamentando. Bicho, parecia que era um zumbi, assim. Ela já tá assim na cara,
Aí ela fez, tu tem aquela foto? Eu fiz, não, porque eu nunca ia salvar aquilo, né? Aí ela fez, vou te mandar, eu vou mostrar pra vocês depois a foto, pra vocês verem como é desafiador o negócio. Ô Lu, me diz uma coisa, e tu, em relação ao teu projeto para 2030? Talvez não seja nem você que esteja lá, pode ser outra pessoa que esteja tocando esse projeto. Sim. Mas o que é que tu espera que seja entregue e que legado isso vai deixar para as crianças, para a infância do Recife? Na gestão pública a gente trabalha com a cadeira temporária, né? Assim, então é muito importante que a gente deixe esse legado imaginando que ele vai ter perenidade nas próximas gestões, né? Que não seja eu realmente. Então, com isso, eu faço questão, inclusive, de deixar tudo muito por escrito, muito documentado, para que quem venha depois consiga dar continuidade e que tenha orgulho de ter continuidade, e esse vai ser o maior legado. Para falar da primeira infância, sem dúvida, a intersetorialidade é o grande desafio, né? Você colocar que é uma política que tem que permear por todas as áreas da cidade. Então, assim, como é que uma prefeitura com tantas secretarias e com objetos e ações e metas totalmente distintas, coloque a primeira infância como prioridade. Então, é essa sensibilização que a gente faz internamente e externamente. A gente faz com que a cidade realmente seja responsável por essa primeira infância, que todas as áreas da prefeitura sejam responsáveis, e aí cada um na sua caixinha vai ver como é o melhor formato para uma cidade ser boa para a primeira infância, seja na educação com as creches e pré-escola, seja na saúde com o programa Mãe Coruja, com maternidades humanizadas, seja na infraestrutura com praças, parques, seja na assistência social com o CRAS. Então, assim, todas as áreas da cidade têm que ser responsável pela primeira infância. E essa intersetorialidade é um grande desafio de toda a gestão pública, porque o modelo de governança ele precisa permear pelas diferentes áreas. E a primeira infância ela é uma área intersetorial, é uma janela única de oportunidade, né? É a janela mais importante que a gente tem na vida de um ser humano. Então, assim, a gente tem que ter esses investimentos para hoje, a gente tem que acreditar que não são gastos, que não são investimentos de verdade e que a gente está fazendo para o presente e para o futuro. A criança, ela é hoje e ela é o amanhã também. Perfeito. E aí, para a gente fechar agora, eu faço uma pergunta para vocês dois, que eu acho que vocês vão se completar nessa pergunta. Como é que a gente consegue unir o esforço federal, no caso de Pedro, enquanto deputado federal, e municipal, enquanto Lu, enquanto secretário da Primeira Infância, para que a gente tenha o esforço, que ele não seja um esforço isolado, mas que ele seja um esforço apoiado, e aí que a gente pense basicamente, e aí principalmente, na verdade, nas pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade, que têm menos privilégio, e que a gente possa garantir o direito de todos a esse acesso à informação e formação, principalmente. Eu acho que, assim, eu tenho certeza, na verdade, com relação à primeira infância, que a gente está num cenário muito favorável, né? A gente está falando aqui enquanto cidade de Recife, enquanto prefeitura do Recife, mas a gente também participa de discussões nacionais, quando a gente vê que existe um plano de ação, um comitê intersetorial, pela primeira vez na presidência da República, que é constituído entre as diversas áreas da presidência da República, né? O presidente sancionou recentemente o Plano Nacional de Primeira Infância, a Política Nacional de Primeira Infância. Isso foi uma sugestão do GT de Primeira Infância do Conselhão da Presidência da República e, recentemente, instaurado o Comitê Intersetorial. Então, a gente está num momento muito favorável de fazer com que todas as instâncias de poder abracem essa causa. E aí, no Legislativo, sem dúvida, a gente é o maior embasamento que a gente tem. É quando a gente tem o embasamento científico que mostra as pesquisas, né, a academia, e a gente tem o Legislativo que mostra essa lei, que tem que ter perenidade. E aí a gente vai no Legislativo e a gente apoia, abraça e faz com que essas leis se transformem no dia a dia, que elas não sejam engavetadas, que elas sejam realmente executadas
vidas e que a sociedade realmente transforme a cidade, o estado e o município através desses embasamentos que a gente tem. Vou complementar só com um papel aqui. Lu falou sobre lei, plano, política, comitê, e tem um papel que é importante ter essa integração para poder acontecer, que é o papel do dinheiro, porque o governo federal hoje concentra boa parte do recurso. Se não tiver uma divisão justa, um acompanhamento da divisão desses recursos para os municípios, que são 5.500 municípios, que são responsáveis pela maior parte do trabalho relacionado à primeira infância. Então, vários municípios têm suas maternidades próprias, vários municípios, a totalidade, tem suas creches e pré-escolas, e vários dos trabalhos que são importantes ali para a primeira infância estão no município, com uma diferença muito grande, desde municípios que têm arrecadação própria a municípios que têm muita dificuldade de arrecadar. E a União tem que ter esse papel, além de coordenar no ponto de vista de política, de plano, de tudo, de distribuir os recursos que são arrecadados pelo governo federal de maneira justa, para que cada município tenha a capacidade de entregar aquilo que está nos planos. Eu acho que esse papel do dinheiro é muito importante também para poder fazer a primeira infância acontecer, até porque no nosso mundo de, meu Deus, se não tiver orçamento, se não tiver recurso, se não tiver dinheiro para tirar as coisas do papel, é muito difícil. Perfeito. E aí eu queria complementar também, a gente vai um complementando o outro, né? Mas essa questão do orçamento, a gente diz que não se faz nada sem dinheiro. O lugar da criança é no orçamento. E Recife é uma das poucas cidades no Brasil, das poucas que eu digo, pouquíssimas cidades no Brasil, que tem orçamento garantido para a primeira infância. Existe um programa Primeira Infância no PPA, quer dizer, no orçamento público da Prefeitura do Recife, da cidade do Recife, tem o orçamento garantido para a primeira infância. Isso tem em muito poucas cidades do Brasil e é justamente pelo entendimento de que o lugar da criança também é no orçamento. Perfeito. Pedro Campos, Luciana, muito obrigado por essa conversa hoje, tão necessária, tão importante para as crianças, mas importante para mim também. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por lembrarem que infância não é gasto, é investimento. Que política pública não é somente o que está no papel, é gente, são projetos, são objetivos a serem alcançados. E também por garantirem que as outras pessoas as que estão dentro da política pública vão entender que parentalidade não é somente biologia. É decisão, é presença, e é presença que cura, que muda, que cria vínculos. Muito obrigado pelo programa de hoje. Primeiro, agradecer aqui, Deco, parabenizar o seu trabalho de estar falando sobre paternidade, que é tão importante para a vida das pessoas, e de nos dar a oportunidade de defender a ampliação da licença paternidade e que tem uma lei da licença paternidade, que não é possível que a gente vai... quantos anos mais vamos passar, desde a Constituição de 88, sem ter uma lei que garanta essa presença do pai nos primeiros dias de vida dos filhos e poder legar isso, né, para as Mariais, para as Ninas, para os Filipes, para todas as crianças, que a gente possa garantir esse direito, que é muito importante, porque a gente tendo um pai presente, a gente fortalece as famílias, fortalece os vínculos e fortalece a nossa sociedade como um todo. Deco, sem dúvida, o podcast Fala Papito, ele é um vetor de transformação, né? Quando a gente pensa que você está usando o seu trabalho para sensibilizar pessoas, para trazer informação e para dar a oportunidade da gente também de ter esse lugar de fala, de mostrar como é que está sendo construída essa política pública, sem dúvida a gente está transformando vidas, né? Quantas vidas na conversa de hoje podem ser transformadas, podem ser impulsionadas? Quantas pessoas daqui hoje vão sair escutando Deco, Pedro e Luciana e querer ir para uma praça, querer viver um compás, querer defender uma lei, querer também olhar para o seu filho e ter carinho, ter cuidado e transformar pessoas. Então, sem dúvida, o Fala Papito é um transformador de vidas e a gente agradece demais essa oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui participando. É provável que eu vá chorar no que eu vou falar agora. Mas é porque
hoje, normalmente eu tenho demorado mais para sair de casa, para ficar um pouquinho mais com Maria, sabe? E hoje eu saí e quando eu fui embora, ela disse, mas por que você vai tão cedo hoje? Eu disse, eu vou, porque eu vou gravar um Fala Papito de manhã. É a primeira vez que é de manhã. Ela fez, por que é de manhã? Eu disse, porque a gente vai falar com pessoas que tomam conta da cidade, do país. E, filha, eu preciso falar com eles porque a gente precisa transformar vidas. Porque esse é o objetivo, né? De vez em quando alguém diz, não, Deco é influenciador. Não, não sou influenciador. Eu quero ser agente de transformação, sabe? Meu grande objetivo é que vidas sejam transformadas, que famílias sejam reconstruídas, sejam construídas e, principalmente, que toda criança seja feliz, sabe? Então, Tá alcançando seu objetivo, viu? Eu tenho certeza que Maria tá muito É. orgulhosa. Não tenho dúvida disso. ixi, Maria. Sei. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Só para dizer aqui uma coisa também, a licença paternidade ter entrado na Constituição também não foi fácil. A gente fala aqui dessa conquista da Constituição, mas também não foi fácil. E o deputado que defendeu isso lá foi o deputado Alceni Guerra, que era um médico, e que ele disse que estava se preparando para defender essa emenda da licença paternidade, junto com a bancada feminina, que foi quem puxou a discussão, né? Sempre tem sido quem puxa a discussão. E ele pensando todos os dados de neurociência, de pediatria, de tudo que ele ia levar para poder convencer os deputados daquela questão da licença paternidade. E ele disse que ele não conseguiu dormir direito de noite, porque ele tinha uma filha também, uma menina, e a menina acordando durante a noite e tal, não sei o quê. Aí quando ele chegou no outro dia, ele disse, ó, esqueça dado, esqueça de neurociência, esqueça tudo, eu vou falar da minha filha. E aí ele sobe na tribuna com Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Constituinte, brincando com ele e tal, chamando, acho que, de deputado grávido, nessa coisa. E aí faz uma fala emocionante lá da relação dele com a filha dele e, com isso, consegue reverter o sentimento ali majoritário que era contrário àquela ação e tem a aprovação da licença paternidade. Então, não tenho dúvida que a emoção, o papel das crianças, das filhas e dos pais nesse processo é muito importante para que a gente possa garantir essa ampliação da licença paternidade e a legislação que a gente há tanto tempo espera. Sem dúvida. Espero com muita fé que isso aconteça, não por mim, mas por todos os pais, por toda a paternidade que está por vir e que a gente vai brigar, lutar para que seja cada vez melhor para os filhos e para o mundo, né? Vamos lá. Se tem algo que eu aprendi sendo pai, é que o amor também é agenda. A gente ocupa o espaço. 30 minutos de brincadeira por dia. Leitura em voz alta antes de dormir. Um olho nas tarefas, outro nas emoções. Presença não é sobre perfeição, é sobre compromisso. A gente comentou aqui. Pai presente não ajuda, ele divide, ele cuida. Do lado de fora da nossa casa, a cidade também tem dever de casa. No Brasil, o Plano Nacional da Educação é de 10 anos com 18 metas. E uma delas é simples e gigante. Todas as crianças na escola. Que sonho. Para isso, creche para todo mundo. Aqui no Recife, são 250 metas e um projeto, fora outras tantas, e que levam a primeira infância a um trabalho que tem planejamento e muita dedicação. O Compaz é a escola da cidadania a céu aberto, que foi talvez copiado, mas que bom que foi copiado e que bom que está sendo copiado. Que copiem muito coisas boas. Lembrar que creche boa não guarda criança, cria seres humanos, muda a sociedade. Educação infantil não é favor, é investimento no futuro. E tem algo que não pode se perder no meio do caminho.
Política de Estado é aquilo que atravessa governos e permanece no colo das famílias. Não depende de partido, depende de quem entende o tamanho da pauta, do tamanho dessa pauta específica para o futuro do país. Que as mulheres já entenderam a licença paternidade, que os homens também entendam a necessidade disso. Então, hoje, que a gente saia daqui com uma tarefa simples e muito poderosa. Somente estar. Na escola, no posto de saúde, na reunião, sentado no chão da sala brincando. Participem dos projetos. Aproveitem as praças com seus filhos. Usem o que a cidade promove. Conscientize quem está à sua volta. A infância precisa do compromisso de todos nós. Eu sempre digo isso, presença cura. E na primeira infância, presença não é só o abraço do pai ou da mãe. É a escola que acolhe, é a praça que convida a brincar sem preconceitos, a creche que educa com afeto e o Estado que olha para o começo da vida com prioridade. Se a gente começar pelo começo, a história muda, porque o que uma criança recebe no início, ela carrega para sempre. Que esse episódio lembre a todos, o futuro do Brasil não começa no Congresso, nem na Prefeitura. Começa no colo. E quando o colo está presente, o tempo, quem sabe, possa aprender a passar bem devagar, para que a gente possa aproveitar. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo Fala Papito. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.